Queridos irmãos, eu quero começar essa mensagem trazendo um texto de uma poetisa brasileira. Certa vez essa poetisa disse: há pessoas que chegam em nossa vida e nem notamos. Há outras que nos falam e nem as escutamos. Há outras tantas que até mesmo nos ferem, mas nem ao menos cicatrizes deixam. Mas há pessoas que se achegam a nós, adentram em nossa vida e marcam a nossa vida para sempre. É sobre chegadas, encontros transformadores que eu quero falar, que eu quero pregar esta noite. Eu quero te convidar a abrir as Escrituras num texto muito conhecido nosso. 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. E faremos uma caminhada em alguns versos de 1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 1. Acompanhe mesmo, assim como você está, acompanhe a leitura do texto. Houve um homem de Ramatai-Jofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Gerom, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, o Efraíta. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estava ali os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções destes a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava a porção dupla, porque ele a amava ainda, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que chorais? E por que não comeis? E por que estais de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli, observando-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E disse-lhe: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém Ana respondeu:
Não, meu senhor, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então Eli lhe respondeu: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizestes. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, e voltaram e se chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela, o Senhor lhe concebeu, e passando o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Palavra de Deus para os nossos corações. Esse é um texto longo, mas necessário fazer a leitura plena de todo o texto e seu contexto. A vida de Ana é, de fato, uma inspiração não apenas para milhões de mulheres, mas para todos nós que aqui estamos. Entendamos um pouco o contexto da vida de Ana. O texto afirma que Ana era estéril, portanto, ela não podia ter filhos. Mas o texto também nos diz que quem fechou a madre da nossa querida irmã Ana foi o próprio Senhor. Mas Ana, mesmo sendo estéril, ela tinha um sonho, ela tinha algo guardado no seu coração, e o seu sonho, o seu desejo era de ser mãe. O texto afirma também que Eucana, o seu marido, a amava, mas a rival Penina a provocava de forma excessiva, e a provocação era para irritá-la. Em determinado momento, então, da história, Eucana, ele aconselha a Ana desistir do seu sonho, desistir daquilo que ela tinha no seu coração. Mas Ana não desistiu. Ela continuou resoluta em oração. Até que Eli, o sacerdote, em outra ocasião, ao vê-la orando no templo, pensou que ela estivesse bêbada e repreendeu a Ana de forma clara. Mas Ana, ela não levou para o coração aquela fala do sacerdote Eli, mas ela então, guardando no seu coração a vontade que tinha, o desejo, ela confessa a Eli o que estava vivendo no seu coração. Mesmo diante das circunstâncias, Ana manteve firme, focada no seu propósito. E diante daquela realidade, ela fez um voto a Deus, dizendo que se Deus ouvisse o seu clamor e lhe desse um filho, ela o devolveria ao Senhor. E então ele seria um sacerdote, um nazireu, não se passaria navalha em seus cabelos. Eli, vendo que ela, aquela mulher de Deus, estava com a sua alma derramada ao Senhor, ordenou que ela voltasse para casa e voltasse com a certeza da promessa, da realização do seu sonho. Ela voltou para casa, ela coabitou com o seu esposo e em pouco tempo deu luz a um filho, a quem chamou por Samuel. Esta é a história. Mas é importante lembrar que Ana não teve apenas Samuel como filho. Deus a presenteou com muitos filhos. Mas há algo que nós precisamos notar no texto. E a primeira coisa que nós devemos notar no texto é que a aparente demora de Deus é pedagógica.
Ana, ela estava aflita, Ana tinha um desejo lícito e urgente. Mas Deus não respondeu, Deus não lhe abriu a madre logo de início. Deus permaneceu quieto, Deus não falou a ela durante um bom tempo, porque Deus estava ensinando a ela, mas também a cada um de nós, a confiar no Senhor, a esperar no Deus da nossa salvação. Os propósitos de Deus, eles são maiores do que os nossos. Deus não deu apenas um filho a Ana, mas o seu filho, ele foi o maior profeta, o maior sacerdote, o maior juiz da sua geração. Ungiu reis, foi um homem grande em Israel. Por isso, quando as coisas parecerem fora do controle, estas mesmas situações estão sob o controle do Deus Altíssimo. Quando tudo parece perdido, eu e você devemos continuar a esperar no Senhor e perseverar em nossos propósitos. Ana alcançou o seu sonho. Não foi imediato, não foi sem dor, não foi sem verter lágrimas, não foi sem lutas, não foi sem oposições, mas Ana alcançou aquilo que ela sonhava. O que Ana sonhava era ter um filho, e Deus lhe deu. Mas o que levou à realização verdadeira do sonho, do propósito de Ana? A primeira coisa que podemos dizer que conduziu Ana a realizar o seu sonho, o seu desejo, é porque o desejo de Ana, o propósito de Ana, o sonho de Ana, era também o propósito, o desejo de Deus. Deus tinha escrito na eternidade que Samuel seria o seu filho. Deus tinha escrito na eternidade que Samuel seria um grande homem de Deus, e Samuel o foi. A realização dos nossos sonhos e projetos, eles estão na esfera do propósito de Deus. Aquilo que nós colocamos diante do altar, aquilo que nós sonhamos e almejamos, só será realizado, só se tornará uma realidade, se esse sonho e projeto estiver diante de Deus e for o propósito de Deus para as nossas vidas. E devemos guardar esta realidade nos nossos corações. Aquele era o propósito de Deus para a vida de Ana: ser mãe do grande profeta, do grande legislador, do grande sacerdote Samuel. E por isso, então, ela teve o seu pedido atendido pelo Senhor. A segunda questão do texto é que ela recebeu o que ela sonhava, o que ela queria, o que ela pedia, o que ela desejou, porque ela foi perseverante até o fim. As Escrituras falam que os homens e mulheres de Deus precisam perseverar até o fim. E diante de todas as circunstâncias, e essas circunstâncias de fato, segundo o texto, eram contra ela, mesmo assim, Ana perseverou. Ana permaneceu firme. Ana não olhou para trás, mas antes acreditou que poderia ter o seu sonho realizado. Ela era estéril, como já sabemos. Ela não podia ter filho, ela tinha um problema. E esse problema era um problema real. Era um problema que para aquela época
era um problema sem solução. Ela era estéril. Mas além disso, haviam outras coisas que iam contra o desejo dela, que eram contra ela. Haviam vozes. Vozes que eram vozes destruidoras de sonhos e de projetos. E parece que há pessoas que nascem para isso. Há pessoas que nascem para tentar minimizar ou então fazer com que os servos de Deus não prossigam. A primeira voz era uma voz de alguém que era de fato e de verdade opositora. O verso 6 fala sobre Penina, que zombava dela, que provocava ela. O texto não fala como ela dizia, como ela se expressava na sua zombaria, mas provavelmente devia ser assim. Está vendo? Eu tenho muitos filhos. Você? Nenhum. Jamais terá filho. Jamais permanecerá. E por não ter filho, você vai ser abandonada, você vai ser deixada, você não vai ter ninguém para cuidar. Eu imagino que algumas das zombarias daquela mulher, daquela provocação eram essas. Aquela adversária queria a morte, queria destruir a Ana com as suas palavras, com as suas ações. Hoje também não é diferente. Quantas vezes as palavras vêm contra nós, o inimigo da nossa alma, aqueles que são sabotadores, que querem nos desestimular a prosseguir e continuar na nossa jornada, nos trazem palavras que dizem: você não pode, você não é amado, você é um pecador, você não é merecedor. Apesar de não sermos, Deus continua conosco. Assim como Ana, nós não devemos ouvir a voz dos zombadores e provocadores de fora. Mas não apenas havia a provocação de uma adversária clara, que não a amava, que queria o seu mal, mas, às vezes, as pessoas que estão próximas, as pessoas que nós amamos, as pessoas que nos amam também, às vezes elas dão a sua boca para Satanás. E é isso que o seu marido, o seu esposo Elcana faz. O verso 8 mostra que diante da dor, diante da aflição, do choro copioso de Ana, ele a repreende. E ao final de tudo diz: eu não tenho mais valia do que 10 filhos? Você está chorando, reclamando, mas você já tem tudo. Você me tem, você tem tudo o que os seus olhos podem ver. E aquele que amava a ela, veio até ela com uma palavra de desmotivação, dizendo a ela, literalmente: não prossiga nesse teu sonho. Quantas vezes nós não agimos, mesmo desavisados, assim para com alguém da nossa casa, da nossa família que nós amamos? Ou quem sabe nós venhamos a ouvir palavras que nos desmotivem, que tragam a nós acusações sobre aquilo que nós fizemos no passado ou fizemos até mesmo num presente próximo. Vozes que, mesmo nos amando, às vezes nos acusam e nos fazem e nos querem fazer parar. Mas às vezes essas vozes não vêm apenas daqueles que são nossos inimigos declarados ou alguém que nós amamos, que de forma equivocada nos desanimam com as suas palavras, mas às vezes aquelas palavras vêm de alguém que tem a mesma fé que nós, alguém que caminha conosco, que crê em Deus, que é o nosso irmão, que deveria estar lado a lado conosco, nos fortalecendo, nos ajudando, nos incentivando, até mesmo líderes.
Porque enquanto ela estava com amargura de coração, orando a Deus, clamando ao Senhor, ela estava tão triste diante daquela situação, que nem ao menos ela tinha voz para isso. Ela fazia aquilo apenas no seu interior, mexendo nos seus lábios. O profeta Eli não conseguiu, o sacerdote Eli não conseguiu entender, não conseguiu diagnosticar a dor dela, não conseguiu perceber que aquilo que ele estava vendo era algo que estava trazendo àquela mulher uma dor incrível. E então ele julga ela e então diz que ela estava bêbada. Mas diante daquela palavra, ela não se rendeu àquela palavra. Ela nem foi contra o seu líder. Ela não guardou no coração nenhuma palavra contrária. O texto diz que ela se explica a Eli. Ela mostra a Eli que aquilo que ele estava pensando era um equívoco. E diante daquela palavra de sabedoria, diante daquela palavra de Ana, aquele que trouxe uma palavra equivocada, traz uma palavra de vida a ela. Apesar das oposições, Ana perseverou. Mas ela persevera não com a sua própria força, porque ela não tinha. Ela entrega os seus sonhos, ela entrega os seus desejos nas mãos de Deus. Não na mão de Eucana, não da mão de Eli, mas nas mãos do Senhor. E como ela faz isso? Orando e adorando ao Senhor. Mesmo Deus se calando, diante da urgência que ela tinha de ser mãe, mesmo diante de Deus não respondendo de forma imediata, ela continuou a se relacionar com Deus em oração. Ela continuou a ir à casa do Deus da graça. É isso que o verso 10, o verso 11 mostram para nós. Ela continuou com o seu esposo a ir até o templo. Ela continuou com o seu esposo a ir até onde era o lugar da adoração e do louvor. E ali ela ora ao Senhor. Ali ela faz um voto ao Deus de Israel. Ali, diz o verso 19, ela com o seu esposo adoram a Deus, e adoram em espírito, e adoram em verdade. Que belo exemplo. Que belo exemplo para muitos, que quando Deus não responde de imediato os seus desejos, fazem o oposto de Ana. O que fazem? Param de orar, param de buscar, se afastam de Deus, fazem biquinho para Deus, e então a consequência é, deixam de congregar, deixam de estar na casa do Pai, deixam de estar em comunhão com os seus irmãos, que estão lado a lado nas lutas e nas pelejas. Se voltam contra o Senhor. Ana, pelo contrário, mesmo com o seu coração cheio de dor, mesmo sem obter a resposta de Deus, Ana continuou na presença do Senhor. Eu quero concluir esta mensagem te fazendo um pedido. Porque há um texto que nos parece lembrar muito a vida de Ana, a urgência de Ana, os desafios de Ana, mas tendo como base a resposta de Deus, assim como Ana obteve. Eu quero conduzir você a abrir as Escrituras no Novo Testamento, em Mateus, no capítulo 15.
Mateus capítulo 15. Ana tinha um sonho. O seu sonho era ser mãe. E a personagem principal desse texto, do capítulo 15, a partir do verso 21, já tinha uma filha. Mas estava prestes a perdê-la. Capítulo 21, Mateus, capítulo 15, verso 21 em diante de Mateus. Acompanhe a leitura. Partindo Jesus dali, retirou-se para o lado de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquela região clamava, e ela dizia: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogando-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu e disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Eu quero te convidar a ler comigo o verso 28. Vamos juntos? Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou assim como Ana. Aquela mulher tinha um desejo lícito e urgente. Assim como Ana, ela tinha opositores. Os próprios discípulos se tornaram opositores. Assim como Ana, aquele que poderia ajudá-la parecia não ouvir. E, na verdade, parecia não querer atendê-la. Mas, como Ana, ela perseverou. Como Ana, ela confiou. Como Ana, ela se humilhou diante das poderosas mãos do Senhor. E ela orou, porque ao falar com o Mestre, porque orar é falar com Deus, ao falar com o Mestre, ela estava orando. E aquela mulher, como Ana, adorou a Deus. Ela foi até Jesus, e Jesus, que é rico em misericórdia, atendeu aquele pedido, aquele desejo, atendeu aquela mulher para a sua própria glória. A solução para as nossas crises pessoais e familiares continuam a estar exatamente no mesmo lugar que Ana e a mulher cananeia. Está em olhar para o autor e consumador da nossa fé. A resposta para as nossas dúvidas estão no Senhor. A resposta para aquilo que nós queremos, para os desejos que temos no nosso coração, estão em Deus. Porque Ele pode todas as coisas. E se eu e você temos sonhos, vá até o Senhor, vá com fé, mas persevere. Mesmo que Deus demore a responder, confie nele. Porque se estiver nos propósitos eternos de Deus, Ele mesmo realizará. Mas não será sem dor, não será sem lágrima, não será sem oposição, porque a palavra diz que no mundo teremos aflições. Mas nós precisamos nos lembrar que Deus tem um tempo para agir. E se nós esperarmos por Ele, mas esperarmos com paciência, Ele se inclinará para nós e então nos livrará e atenderá
a nosso clamor, o nosso desejo. Espere no Senhor. Não desista. Persista. Porque Deus cuida de nós. Deus cuida da nossa vida. Deus cuida da sua igreja. Deus cuida da nossa casa. Que esse exemplo seja um grande exemplo para você. E lembre-se da poesia. Há pessoas que se achegam à nossa vida. Há pessoas que até mesmo nos ferem. Há pessoas que não fazem nada por nós, não são importantes para nós. Mas há outras que adentram a nossa vida e transformam a nossa vida para sempre. Jesus é esse. Que você deixe Jesus conduzir e caminhar ao seu lado, porque o mais Ele fará. Esse Deus que é vivo e traz a cada um de nós aquilo que sonhamos, é o Deus que está ao seu lado, ao meu lado, nesta noite.